Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor da Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Roda a vinheta. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar do livro Rezar Hoje, que é o primeiro volume da coleção Cadernos sobre Oração, que é essa daqui que está bem aqui na minha frente. Essa coleção Cadernos sobre Oração, ela foi criada pelo Dicastério para Evangelização, a pedido do Papa Francisco, para a gente poder celebrar de uma boa maneira o ano da oração, que é esse ano agora de 2024. Vocês vão falar, Gabriel, a gente já está acabando o ano, já é novembro já, mas o brasileiro sabe que mesmo de última hora as coisas dão certo. E oração é algo que a gente sempre pode estar começando a nos preparar, sempre pode estar vivendo. Então, esse podcast aqui está no tempo certo ainda, você pode confiar em mim. Essa coleção ela foi criada pelo Dicastério para nos ajudar a viver esse ano santo, de 2024, em preparação para o Jubileu 2025. Então, para eu poder falar para vocês sobre o Rezar Hoje, eu primeiro vou ter que falar para vocês sobre o ano da oração. E para falar do ano da oração, eu primeiro vou ter que falar sobre o Jubileu 2025. É tudo um grande esquema de pirâmide. O Jubileu 2025, eu já ouvi muitas pessoas falarem dele de uma maneira errada. Eu já ouvi falar Jubileu de Ouro, mas a gente não está nas Olimpíadas. Eu já ouvi falar Jubileu dos Jovens. Pode ser que seja certo, porque dentro das várias datas que tem no Jubileu de 2025, há também um momento de celebração do Papa com os jovens. Mas o foco do Jubileu não são os jovens. E eu ouvi falar também que é o Jubileu em comemoração da Jornada Mundial da Juventude, JMJ. Mas não tem nada a ver com a JMJ. O Jubileu, ele vem de uma origem hebraica. E a gente vai encontrar a primeira referência a ele lá no livro de Levíticos, em que é falado para os hebreus para eles viverem o ano sabático, que é a cada 7 anos em que eles têm que deixar a terra descansar, e o ano jubileu, que é a cada 7 vezes os 7 anos sabáticos, que dá 49, no ano seguinte. É toda uma logística que eu vou ler aqui para vocês, que em Levíticos fala, que diz assim, ó: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, as 7 semanas de anos somarão 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, farás soar o shofar, ou seja, 50 anos mais ou menos. No dia das expiações, fareis soar o shofar por toda a vossa terra. O dia da expiação é um dia que os judeus comemoram até hoje, que é o Yom Kippur. E o jubileu, ele era celebrado no soar do shofar, no final do Yom Kippur. E daí vem o nome jubileu, porque o shofar, o instrumento shofar, ele é feito de chifre de carneiro. Chifre de carneiro, em hebraico, é Yobel. Então, de Yobel, chifre de carneiro, que é o shofar, vem jubileu, júbilo. Porque era tocado o Yobel no final do Yom Kippur, a cada 50 anos, para decretar o ano jubilar. Então, essa é a origem raiz do jubileu. Mas os hebreus, os judeus, eles não comemoram mais o ano jubilar. Eles comemoram ainda o Yom Kippur de uma maneira diferente. Comemoram, mas o ano jubilar não. Porque eles acreditam que para comemorar o ano jubilar, eles têm que estar todos juntos. E já tem muito tempo que os judeus estão espalhados por todo o mundo, não estão mais centrados em uma só terra. Então, como o catolicismo veio também do judaísmo, e na época de Cristo já não celebrava mais o ano jubilar, então o catolicismo também não veio desde o início com esse hábito de celebrar o ano jubilar. Mas então, quando é que os católicos começaram a celebrar o jubileu? Lá no século XIV, no ano 1300, o Papa Bonifácio VIII, olha, os hebreus celebravam uma coisa boa, porque a intenção dos judeus ao celebrarem lá no período de Levíticos o ano jubilar era para eles viverem essa expiação dos pecados, né? Porque o ano jubilar lá em Levíticos era o ano em que
quem estava escravo era entregue de volta à sua família, quem estava com terras arrendadas recebiam de volta as suas terras. Era um ano que se tornava até algo econômico e social, era uma chance que todas as pessoas tinham para voltar, para ter a oportunidade de viver novamente para recomeçar do zero, era tipo o reset para começar bem, novamente. E o Papa Bonifácio VIII pensou, bom, nós precisamos sempre estar refletindo sobre nossos pecados e precisamos do perdão de Deus, então vamos voltar a viver esse ano jubilar em que os fiéis possam viver uma peregrinação, para que nessa peregrinação eles possam alcançar a indulgência plenária, que é a expiação de todos os nossos pecados. Então, ele teve a ideia de criar o ano jubilar. Só que em 1300, quando ele criou a primeira vez em que a Igreja Católica celebrou o jubileu, no ano 1300, era a cada 100 anos. E antes de completar os 100 anos, veio um outro Papa, que foi o Clemente VI, e falou, cara, 100 anos é muito tempo. As pessoas precisam ter a oportunidade de viver o jubileu, de viver essa peregrinação para poderem receber a indulgência plenária. Vou mudar para 50 anos, assim como faziam os hebreus no livro de Levíticos. E então, em 1350, teve o segundo jubileu, e aí esse Papa tinha decretado que era a cada 50 anos, não mais a cada 100 anos, como o Papa Bonifácio VIII. Mas aí veio um outro Papa, que é o Paulo II, Papa Paulo II, e ele falou assim, já no século XV, falou, nossa, mas na época as pessoas não viviam tanto igual hoje, então, tipo, a cada 50 anos pode ser que muita gente não vai conseguir viver esse jubileu para conseguir essa indulgência plenária, eu vou mudar para cada 25 anos. Então, o Papa Paulo II, lá no século XV, mudou para que o jubileu fosse de 25 em 25 anos, assim como é até hoje. Existe o jubileu ordinário, de 25 em 25 anos, como o nosso último jubileu ordinário foi no ano 2000, foi o grande jubileu na virada do milênio. E também existem os jubileus extraordinários, que talvez eu acho que as pessoas que confundem o jubileu com a Jornada Mundial da Juventude seja porque, em 2015, o Papa Francisco decretou o jubileu extraordinário da misericórdia, que foi entre 2015 e 2016. E estendeu as portas santas não apenas para Roma ou para Jerusalém, mas também para Cracóvia, para onde foi a peregrinação dos jovens. Então lá na Cracóvia também tinha a porta santa da peregrinação. Então as pessoas podem ter pensado, caramba, jubileu, ano santo, JMJ mesmo ano, e pensou que tinha alguma relação. Foi apenas uma coincidência. Tivemos em 2015 esse jubileu extraordinário pelo Papa Francisco, e também tivemos Papa Pio XI, em 1933, decretou também um jubileu extraordinário, que com 33 lembrava a idade de Cristo, falava tem 1900 anos desde a nossa redenção, então era o jubileu da redenção. Então nós tivemos esses dois jubileus extraordinários, e nós temos o jubileu ordinário, no qual o próximo ano será o jubileu ordinário, que é o Peregrinos de Esperança. Jubileu 2025. Então, essa é a origem do jubileu. Não tem a ver com JMJ, não tem a ver com ouro, com prata, com bronze. É o jubileu para a gente ter a oportunidade com bons fiéis de Deus de receber a indulgência plenária, de termos a chance de recomeçar nossa vida como cristão, né? Em peregrinação e tudo mais. Tanto que no jubileu tem vários símbolos, né? O jubileu ele coloca muito em ênfase o sacramento da reconciliação. A ideia do jubileu é para a gente viver uma peregrinação em que saímos do nosso lugar, vamos para outro, para sairmos de nós mesmos, sairmos do nosso conforto. Assim como o Papa disse na homilia da JMJ de 2016, que eu lembro que devemos ser jovens que saiam dos sofás, né? Então, o jubileu tem essa mesma energia da JMJ de sairmos do nosso lugar, fazer uma peregrinação, mas o foco dele é todos os fiéis católicos. O jubileu ele tem vários símbolos, né? Tem vários símbolos. Entre os símbolos que ele tem a porta santa, que é como se fosse um arco de chegada do peregrino, que ele vai até Roma, ele vai até Jerusalém, também o Papa decretou a abertura em outras basílicas também, e ele passa nessa porta santa simbolizando o final dessa peregrinação em que ele vai até a casa de Deus. Tem uma ênfase muito grande no sacramento da reconciliação, para que possamos também viver a indulgência plenária, que é o objetivo final do jubileu, né, nessa peregrinação que fazemos. Enfim,
E para podermos viver bem esse jubileu, essa peregrinação que o Papa decretou para esse ano 2025, que inclusive, se você não leu a bula, espécie não confunde, em que o Papa fala, em que ele proclama o jubileu 2025, em que ele também fala das normas sobre a concessão de indulgência. Eu recomendo que vocês leiam, porque está um texto belíssimo, muito bem escrito pelo Papa. Ok? Você pode encontrar também na edição CNBB. E para a gente poder viver bem esse ano do Jubileu 2025, esse ano Peregrinos de Esperança, com o tema Peregrinos de Esperança, o Papa decretou preparações no ano de 2023 e no ano de 2024. No ano de 2023 foi preparação fazendo memória ao Concílio Vaticano II, em que ele também pediu para o Dicastério da Evangelização escrever algumas obras que pudessem ajudar, né? Inclusive a gente tem também na edição CNBB, que é a coleção Cadernos do Concílio, em que tem 34 volumes, em que a cada 4, 5 livretos ele vai falando de um tema específico de um dos 4 principais documentos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes. Enfim, isso foi em 2023, ainda está vendo, ainda vale a pena dar uma lida, porque está maravilhoso. E para esse ano de 2024, ano da oração, ele pediu para o Dicastério também escrever, eles escreveram esses 8 livros. E o ano da oração, eu penso nesse ano da oração, esse ano de preparação, como se fossem as completas que a gente reza antes de dormir. Porque nas completas, quando a gente vai rezar antes de dormir as completas, a gente pensa no seguinte: as completas elas nos convidam em um momento a gente fazer um exame de consciência. Então eu imagino que o Papa decretou esse ano da oração como se fosse um ano de consciência, antes de viver o jubileu. Assim como a gente pensa em como nós somos, o que estamos fazendo de bom, de ruim, antes de dormir, nas completas, esse ano da oração é um ano em que ele nos convida a refletir também para a gente entrar nesse clima. Então, o ano da oração nada mais é do que uma grande preparação espiritual para podermos entrarmos da melhor forma possível, na maior dignidade possível, em um ano de jubileu. Vamos entrar no assunto de hoje, que é o Rezar Hoje, o primeiro caderno sobre oração. E antes de tudo, vamos falar do Ângelo Comastri, o cardeal Ângelo Comastri, que foi o autor desse primeiro livrinho aqui. O cardeal Ângelo Comastri, ele já foi vigário-geral da Basílica de São Pedro, ele já foi presidente da Fábrica de São Pedro. O que é a Fábrica de São Pedro? A Fábrica de São Pedro é um dicastério do Vaticano responsável por toda a decoração e restauração da Basílica de São Pedro. Ele também é conhecido não só por ter vários livros escritos já, como também por ser um homem de muita oração. Ele é conhecido por ser um homem de muita oração. Inclusive, durante a pandemia, era ele que celebrava todos os dias o Rosário no Vaticano. Todos os volumes da coleção Cadernos sobre a Oração, elas começam com o prefácio do Papa Francisco. É o mesmo prefácio em todos eles. A gente manteve em todos eles para quem fosse lendo, tivesse a plena certeza de que esses livros escritos, eles foram escritos a pedido do Papa, por encomenda do Papa, em comunhão com o Papa. Então a gente manteve o prefácio em todos eles para que mantivesse essa energia papal. Meu céu. E no prefácio, o Papa já começa dizendo assim: a oração é o respiro da fé, sua expressão mais própria. É como um grito silencioso que sai do coração de quem crê e confia em Deus. E ele já pergunta: como se preparar para esse evento tão importante para a vida da igreja, se não através da oração? Né? Como pensar outra maneira de viver essa grandiosidade que eu puder alcançar a indulgência plenária, nesse ano de reflexão, que é o jubileu, se não pela oração? E nesse prefácio do Papa, ele vai nos respondendo várias questões. Por exemplo, por que se chama caderno sobre oração? Bom, porque caderno nos lembra de escola, e aqui no prefácio ele já diz assim, foi nessa página, peraí. Em suma, o ano para fazer experiência de uma escola de oração, olha só, sem pressupor nada como óbvio ou garantido, especialmente em relação ao nosso modo de rezar, mas a cada dia fazendo nossas as palavras dos discípulos, quando pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então,
Tem um momento que o próprio cardeal Ângelo Comastri, ele fala que os discípulos, quando eles viram Jesus rezando, eles falam, caramba, a gente não sabe rezar, e pedem para Jesus para que Jesus ensine eles a rezar. Senhor, nos ensine a orar. Então, refletindo com esse momento em que Jesus, em que Cristo nos ensina a rezar, foi pensado no caderno sobre oração, porque todos eles é como se fosse uma escola, um incentivo, nos dão uma noção do que é oração, nos dão um incentivo à oração, e muitas vezes, se por acaso você pensa, caramba, eu não sei o que é rezar, eu não sei o que é orar. Esses cadernos são uma ajuda para isso, são para nos direcionar. Então vai ter um volume que vai falar sobre rezando com salmos, como fazer um momento de oração ou com salmos, ou então com santos, com o Pai Nosso. Então por isso se chama caderno sobre oração. É um tempo no qual, de maneira pessoal, diz o Papa, e comunitária, podemos redescobrir a alegria de orar na variedade de formas e expressões, várias maneiras de poder viver a oração. É isso que essa coleção nos ajuda a ver, que existem várias maneiras de viver a oração, esse ano da oração. Né? E ele também, é uma síntese maravilhosa que ele faz, porque ele também, parágrafos depois, a gente vai entender, para quem que é essa coleção. Ele fala, tenho certeza de que os bispos, os presbíteros, os diáconos e os catequistas, ou seja, todo o clero e os leigos, que os catequistas são os leigos, encontrarão neste ano as formas mais adequadas de colocar a oração na base do anúncio de esperança que o Jubileu 2025 pretende fazer ressoar neste tempo conturbado. Né? E aos peregrinos, obviamente, que cada peregrino possa encontrar um oásis de serenidade e partir com o coração cheio de consolação. Então, para que os peregrinos já saiam do seu ponto de partida, para poder ver essa peregrinação já com o coração inflamado de amor de Deus. Porque já entrando no assunto do que fala o cardeal Ângelo, a oração está extremamente relacionada com o amor. É isso que ele fala aqui no livro, minha interpretação. E uma coisa que já vai me ajudar a garantir que o cardeal Ângelo Comastri sabe muito bem escrever, porque ele já começa, no comecinho do livro dele, citando literatura russa. Então, uma pessoa que começa escrevendo sobre literatura russa, essa pessoa sabe escrever. Né? Obviamente, ele vai falar do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, do livro Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Não sei se pronunciei certo, mas é russo, eu não falo russo. E ele vai pegar vai começar o prefácio dele citando esse livro, porque esse livro conta a história de Ivan, que ele é prisioneiro há 10 anos, o livro se passa em um dia da vida de Ivan, que é prisioneiro do regime da União Soviética, do regime stalinista, e que Ivan, nesse dia de Ivan, que é um dia horrível, porque é um campo de concentração de trabalho forçado, ele que tem que trabalhar muito, é privado de alimentação, e Ivan tenta enxergar o dia dele da melhor maneira possível, e ele faz isso através da oração. Né? Ele usa a oração para conseguir olhar para esse sofrimento que ele está vendo, para essa realidade sofrida que ele vive, de uma boa maneira. Então ele pega o livro Um Dia na Vida de Ivan Denisovich para mostrar um personagem que está vivendo em uma realidade de aniquilamento espiritual do homem. Ele fala, o trabalho forçado, ser condenado e recontado como gado, a consciência de estar à mercê de um tirano e não da justiça, levam ao aniquilamento espiritual do homem, à desintegração de seu senso moral, tornando o mal cruel, impiedoso e egoísta, até o ponto em que o pior inimigo do prisioneiro é o próprio prisioneiro. E esse livro ele me pegou muito, porque eu particularmente, falando eu como pessoa física, eu já tenho um tempo que eu ando passando por um momento em que eu tenho tanta dificuldade de rezar, e ele já vai começando o livro citando o homem que está vivendo em um momento espiritualmente assim, terrível. Eu falo, cara, me pegou aí. Porque olha como ele sabe escrever, ele já começa citando um personagem que pode nos causar identificação. E foi isso que eu peguei com Ivan, do livro da literatura russa. Que eu tô nesse aniquilamento espiritual. Eu tô
em que eu olho para minha vida e falo que eu não consigo ter contato com Deus. Então eu sei que eu não consigo ter contato com Deus. Então isso já me prendeu no começo, talvez seja o seu caso também. E ele continua. Eu vou lendo aqui muito Miguel Falabella porque é bom. Mas na noite escura da opressão, o que já me remete também a uma coisa meio São João da Cruz que fala da noite escura, do que parece ser o domínio dos lobos, uma pequena chama cintila e dá esperança. É a fé daqueles que são prisioneiros por tê-la defendido e propagado. Aquela do jovem Alioka, que é um personagem do livro, que olha o sol e fica alegre, e tem um sorriso nos lábios, apesar de tudo. Então, ele vai trazendo que a oração, estar em oração, é poder contemplar a obra de Deus nas pequenas coisas. É o personagem que olha para o sol e fica alegre, algo que tem todos os dias. É que tem sempre um sorriso nos lábios, apesar de ser um prisioneiro. Então, aí ele conta a parte que ele quer frisar do livro. Isso aqui tudo é o prefácio, hein, gente? Ele conseguiu levar consigo para aquele inferno, que é a prisão, o livro do Novo Testamento, os evangelhos e as cartas dos apóstolos. Ele os conseguiu preservar das contínuas buscas. E aí vem a parte boa. Todas as noites, sob a fraca luz da lâmpada que permanece acesa na barraca fria, lê e reza. Ivan, que é o personagem principal, o escuta, pois sua cama fica logo acima da dele. Naquela noite, ele ouve dizer, e aí o cardeal Ângelo começa a citar o livro. Escuta, Ivan Denisovich, sua alma deseja rezar a Deus. Por que você não reza? Ivan olhou com seus olhos apertados, os quais brilhavam como duas velas, suspirou. Eu lhe digo por que, Alioka. É porque todas essas orações são como as queixas que a gente manda para os chefões, ou não chegam lá, ou voltam marcadas como rejeitado. O problema, Ivan Denisovich, é que você não reza com confiança, e assim suas preces dão em nada. Você precisa rezar constantemente. E se você tem fé e manda a montanha andar, ela anda. Ivan sorriu e fez outro cigarro que acendeu com o fogo de um dos estonianos. Não me veio com essa, Alioka. Eu nunca vi uma montanha andar, e pensando nisso, nem parada eu vi. E quando você e todos os outros batistas rezam lá no Cáucaso, as montanhas andam? Os pobres sujeitos, tudo o que faziam era rezar, e a sua situação era diferente das dos outros. Pegavam 25 anos, porque era assim agora, 25 anos para todo mundo. Então, olha só, o Ivan, ele está lá na prisão, o Alioka fala para ele que ele precisa rezar, e ele fala, por que eu vou rezar se vocês que estão aí rezando continuam presos igual a mim? Outro ponto que esse livro me pegou. Porque muitas vezes eu olho para as pessoas assim, que estão passando por um momento difícil, estão rezando, e pessoas muito mais santas que eu, e pessoas que estão fervorosamente na oração, e eu penso, cara, o que adianta rezar? Eu sou tão débil, tão fraco, Deus vai me escutar? Tem guerra na Ucrânia, guerra na Palestina, tem criança passando fome em todo lugar, gente morrendo. Deve escutar por quê? E é a mesma situação que o personagem passa aqui. E eu achei genial o cardeal Ângelo ter trago isso aqui para o prefácio do livro, que já vai nos identificando, já querendo falar, meu Deus, porque depois ele vai dando explicações sobre a oração e incentivos da oração que vai dando resposta a esse nosso questionamento que a gente vai fazendo enquanto a gente está se identificando com o Ivan, que ele vai citando no prefácio. E ele fala assim, o Alioka responde, né? Mas nós não rezamos para isso, Ivan Denisovich. A única coisa desta terra pela qual Deus nos manda rezar é pelo nosso pão diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você quer dizer essa ração que recebemos? Mas Alioka continuou, os olhos exprimindo mais do que as palavras. Ivan Denisovich, você não pode rezar para que alguém te mande uma encomenda ou te dê sopa extra. As coisas que os homens desejam são desprezíveis aos olhos de Deus. Você precisa rezar pelas coisas do Espírito, para que Deus tire tudo o que há de maldade nos nossos corações. Ivan deitou-se outra vez, mergulhou em seus próprios pensamentos e deixou Alioka falando até que disse: o problema é que você pode rezar quanto quiser, mas eles não vão diminuir sua pena, e você tem que aguentar cada dia, da alvorada ao apagar das luzes. Ou seja, ele vai
contra-argumentando, mas ele continua duro, falando, cara, não está adiantando rezar, enfim. Você não pode rezar por isso. Alioka estava horrorizado. Para que você quer a liberdade? A fé que ainda te resta será esmagada. Alegra-se de estar na prisão. Aqui você pode pensar na sua alma. E aqui me lembra muito São João da Cruz, a noite escura. O momento da dificuldade, do sofrimento em que a gente está pensando. Engraçado como a gente pode tentar tirar tanta reflexão católica da literatura russa, né? Ivan olhava para o teto e não disse nada. Ele mesmo não sabia mais se queria liberdade ou não. Nem sabia onde a vida seria melhor, se dentro ou fora da prisão. Alioka não mentia. Era fácil ver que estava alegre de viver na prisão. Alegre de viver na prisão. Escuta, Alioka. Está certo para você. Foi Cristo que te mandou para cá. E você está aqui por causa dele. Mas eu, por que estou aqui? Ok, você entende que a sua história do sofrimento foi Deus que te deu, mas eu não entendo dessa forma. Mas eu estou sofrendo mesmo assim. Por quê? Né? E aí ele destacou uma resposta que já havia sido dada. Você precisa rezar pelas coisas do Espírito, para que Deus tire tudo o que há de maldade nos nossos corações. Eu não vou mais ler essa grande citação de outro livro, que não é nem esse, mas eu achei interessante trazer essa citação para vocês, porque mostra, já como o autor, o Ângelo Comastri, o cardeal Ângelo Comastri, ele sabe o que ele está fazendo. Ele traz um personagem da literatura para causar uma identificação com o leitor, para quebrar esse paradigma também de que todo livro católico é uma espécie de autoajuda. Ele faz uma teoliteratura aqui, né? Essa análise, e ele mostra como ele tem o domínio do que ele está falando, do que ele quer nos propor. E isso tá tudo no prefácio e ele já me ganhou aí. E aí, mais para frente, só para deixando vocês com mais vontade de ler esse livro, ele vai trazendo várias referências de vários santos ou bíblicas do que é oração e da importância da oração. Então, no capítulo 1, ele se chama 3 referências de autoridade sobre a necessidade da oração. Ele começa citando Santa Teresa de Lisieux, que vivia a oração na realidade dela como missionária, né, no mosteiro. Ele vai falar de David Maria Turoldo, que refletiu nos seus escritos sobre a importância do silêncio orante, né, porque a oração é nada mais é do que a meditação do católico. A oração silenciosa é uma meditação do católico em que ele entra em diálogo com Deus. Ele vai citar também do momento em que o cardeal ele teve contato pessoalmente com Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher que vivia em oração, e ele conta uma história aqui de quando ele foi se encontrar com ela, de que ele estava esperando ela chegar até ele para conversarem, e ele esperava que ela fosse perguntar quanta caridade você faz? Ele estava pensando nas respostas que ele ia dar, e ela pergunta, quanto você reza? E ele responde, madre, eu celebro a missa todos os dias, eu rezo o rosário todos os dias, eu celebro eu rezo a oração do breviário. E ela fala, mas essas são todas orações de obrigação, porque você é um padre, ótimo que você faz isso, maravilhoso que você celebra a missa, maravilhoso que você reze o texto, mas isso são orações obrigatórias, e a oração não é obrigação. E ela fala uma coisa interessante para ele. E você acredita mesmo que eu poderia levar meu amor aos pobres se Jesus não me desse o seu amor todos os dias através da oração? Lembre-se, sem Deus somos pobres demais para conseguir ajudar os pobres. Em outro capítulo, que se chama Senhor, ensina-nos a rezar, ele vai refletir sobre a importância da oração segundo a Bíblia. E ele vai dizer de 2 momentos no Antigo Testamento em que já se falava da oração. Um momento no Carvalho de Mambré, em que Abraão se encontra com os 3 anjos, e os 3 anjos falam que vão destruir Sodoma, e ele fala, mas se tiver 40 justos, vocês destruirão? Não, mas não tem 40. E 30? Não, mas não tem 30. E 20? Mas não tem 20. E 10? Mas não tem 10. Então ele vai falar de uma maneira de oração, esse diálogo em que Abraão tem com os anjos, que é essa prefiguração da Santíssima Trindade, esses 3 anjos, esse diálogo já é uma maneira de oração, porque o diálogo é uma forma de oração. Em outro momento do Antigo Testamento, ele vai falar de Moisés e dos hebreus que vão lutar contra Amaleque, em que Deus fala que Moisés tem que se manter com os braços erguidos para que os hebreus ganhem
de Amaleque, e no momento em que Moisés abaixa o braço, é o momento em que os hebreus começam a perder, e aí volta a erguer o braço, e esse erguer o braço já é oração, é estar em oração. Essa constância, já fala da oração como constância, ele faz essa reflexão e também ele traz a oração quando aparece no Novo Testamento, e ele já tem um subtítulo que já diz tudo. Jesus orava, isso basta como argumento em favor da oração. Então, ele vai falando em cada momento dos evangelhos de São Lucas, São Marcos, São Mateus, em que vai falando dos momentos em que Jesus se encontra em oração, em que se Jesus se coloca em oração, ele, Deus que se fez homem, ele que vive essa união hipotática da vontade de Deus, da vontade do homem, entrou em oração, nós também temos que entrar. Se temos que seguir o exemplo dele, também temos que seguir. Eu não vou ficar lendo mais, não, porque senão eu vou entregar todo o livro para vocês e vocês não vão querer comprar. E o objetivo aqui é uma publi. Então, esse podcast é uma publi, querendo ou não. Tá bom, mas é uma publi. Então, é isso aí. Esse aqui fica aqui o meu convite para vocês comprarem. Espero que eu tenha despertado em vocês a vontade de comprar ao menos esse primeiro, que ele realmente é muito bom. Eu garanto com vocês que todos são muito bons e a cada episódio eu vou falar de cada um. Mas hoje o foco foi esse, o rezar hoje. Então aqui, ó, fica aqui a CMR aqui, ó. Que delícia esse livro. Já podem entrar no site da editora edicoincnbb.com.br ou então ligar para a nossa central de atendimento, que a produção vai me ajudar aqui com o número que é 61 2193 3019, não é? Acertei! 61 2193 3019. Se liga lá, fala, olha, eu vim aqui porque o Gabriel me indicou que eu vou convencer todo mundo a me dar uma comissão, tudo de mentira. Mas enfim, entra lá, compra, vai ser bom. E hoje finalizamos o nosso podcast falando do Rezar Hoje, o primeiro livro do volume Caderno sobre Oração. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem acompanhando para que nos próximos episódios possam ouvir sobre o volume 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, inclusive o 7. O spoilerzinho fui eu que traduzi. Então, imagina como vai ser legal esse episódio. Mas enfim, muito obrigado por escutar até aqui, vocês são massa demais. Siga a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, @ediçõescnbb. E é isso, até a próxima, até semana que vem, grande beijo.